Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Fala Câmara Entrevista. Hoje recebendo aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Júnior Locadora do Podemos. Vereador, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço. Sempre quando eu venho aqui, né, posso ter a oportunidade de falar, eu sempre agradeço o espaço, né, que a TV Câmara dá aí para todos os vereadores, que eu falo que é um jeito de a gente prestar contas aí com a população. Bom, nessa prestação de contas vamos trazer aqui alguns assuntos que o senhor debateu durante a última sessão. Um deles, incêndios acontecendo em Bauru, principalmente ali na região da Bela Olinda, né, vereador? O senhor, inclusive, já tem tratado desse assunto, porque até fez uma lei nesse sentido. Qual que é o seu ponto de vista com relação a esses incêndios, vereador? Lembrando que essa lei ela foi aprovada por todos os vereadores na Câmara Municipal de Bauru, e desde quando essa lei foi aprovada, o Executivo não tem feito nada em cima dessa situação. Eu até falei na tribuna, referente ao tenente, o Burim do Corpo de Bombeiros, que ele falou que, se eu não me engano, em São José do Rio Preto, quando essa lei foi aprovada, teve uma diminuição de 70%, né, nos focos de incêndios na cidade. Então, ele exaltando, né, a lei e falando da importância dessa lei. Só que acontece, o que o município tem feito, né, lembrando que essa lei foi aprovada o ano passado, o que o município tem feito depois dessa aprovação dessa lei? Nada. Né? Cadê as parcerias? Cadê o bom senso de sentar com o Corpo de Bombeiros e falar, ó, tem uma lei, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos sentar. Então não tem feito nada. Por isso que a gente tem feito. Você falou, bem lembrado da Quinta da Bela Olinda, mas ontem também teve no Parque Sabiá, anteontem teve na Nações Norte. Então são queimadas enormes que vem acontecendo na nossa cidade e o município não tem feito nada. Então é isso que deixa nós tristes, de entender que ter uma lei poderia estar sendo evitado, poderia estar sendo mais cobrado, poderia estar, tanto que ela proíbe e pune, né, essa lei. E o que acontece? O município não tem feito nada, assim como outras leis que já foram aprovadas nessa casa, e infelizmente o executivo ele trata as leis como nada, né, nessa cidade. E aí a gente vê as queimadas aí nesse momento tomando conta, e há umas 3 sessões ordinárias passada, eu já tinha trazido esse assunto novamente. Eu tinha falado, ó, gente, vem aí o período de seca, né, de queimadas, o que o município está fazendo? Cara, e aí você viu, ó, depois de 3 sessões de eu ter feito essa fala, nessa última semana, o tanto de incêndios que a gente está vendo aí na cidade de Bauru. Vereador, o que diz a lei e o que falta, na sua opinião, para que ela possa ter efetividade aqui no município? Então, a lei ela proíbe e pune, né, tanto né, se pegar ali a pessoa que tacou o fogo, tanto também os proprietários dos terrenos, eles têm que tomar conta dos terrenos. Então, se é um espaço público, cabe aí ao município, né? E se for um espaço privado, o dono, o proprietário, ele tem que tomar conta daquele terreno. Aquele espaço é dele. Assim como então, o que ele tem que fazer? Ele tem que sempre manter esse terreno limpo. Né? A gente vê que a maioria das denúncias que a gente tem no gabinete são de terrenos sujos. Né, tanto público quanto privado. Então cabe a deixar já esse terreno limpo. Se o proprietário ele deixa esses terrenos estivesse limpo, Godinho, você pode ter certeza que aí não tem como colocar fogo nesse terreno. Então cabe também ter uma fiscalização mais firme. Então por isso que eu falo. E a importância, né, a gente cria a lei e agora cabe ao executivo executar, né? É sentar com o corpo de bombeiro. Eu acho que esse é o melhor caminho, porque o corpo de bombeiro já tem uma especialidade, vai mapear, vai entender onde que tem os maiores focos de incêndio. Então, se sentar com o corpo de bombeiro, eu tenho certeza que algo bom vai acontecer. Mas não sentaram até hoje. Então, por isso que a gente cobra e por isso que a gente fala. Porque se tivesse sentado, tivesse conversado, tivesse feito reuniões, não. Então, o município fica estacionado. Aí, na hora que acontece esses focos de incêndio, o que vem acontecendo na cidade agora, aí quer dar alguma nota, quer falar que vai tentar fazer algo, mas de quando que a gente vem avisando isso? Essa lei é do ano passado e até agora nada feito. Lembrando, né, que foi a primeira vez que foi criada, né, no município uma lei referente a queimadas. Muito bem, vereador. Outro assunto que o senhor tratou também, e não é a primeira vez que o senhor fala sobre isso, aliás, está cobrando, né, de tantas vezes que o senhor já foi lá, é a questão do Piquete, né, que é uma comunidade carente aqui de Bauru. A TV Câmara, inclusive, já esteve com o vereador várias vezes lá, mostrando a realidade, falta de infraestrutura, até eletricidade eles tinham dificuldade uma época lá, saneamento básico. O senhor esteve lá a primeira vez no ano de 2022, ou seja, já
praticamente 3 anos, né? De lá para cá, o que mudou a realidade desse pessoal do piquete? O senhor tem visitado com frequência o local? Sim, sim, o piquete, a gente sempre está ali. Lembrando que o piquete ele é quase ali na rua onde teve esse incêndio da Vila Cristiana, né? Então são próximos, são comunidades próximas. A gente, como você disse, a gente já fez audiências públicas aqui na Câmara Municipal para tratar. Moradores do piquete veio até a Câmara. A gente visita o piquete, né, sempre. Então a gente tem várias visitas. A TV Câmara já deve ter ido comigo no piquete de 3 a 4 vezes, já foi comigo até o piquete. E o que acontece? Eles buscam regularizar. E eu lembro que em 2023, eu acredito que foi que a prefeita foi até comigo até o local, ela falou, tem um departamento de habitação para ser votado na Câmara Municipal. Assim que votado, né, vai resolver a questão, vai regularizar a vida desses moradores, né? E resumindo, foi aprovado, teve até o meu voto, né, para criar esse departamento de habitação e até agora nada, entendeu? Então ainda continua da mesma forma. Tem agora lá, a Secretaria de Obras está passando lá pelo local, né, está fazendo ali ainda nada feito, estão ali fazendo a questão de guias, essas coisas, mas a regularidade das casas ainda não aconteceram. Então quer dizer, essas famílias elas buscam, né, sem esgoto, sem iluminação, né, sem energia. Então, quer dizer, sem regularização das casas, fossas ainda, né? Então, o que acontece? Eles precisam dessa regularização. Então, o que acontece? Espero, agora foi criada uma Secretaria de Habitação, certo? Espero que isso aconteça, porque fora o piquete tem outras comunidades. Ontem mesmo eu fui até uma comunidade do Vida Nova, que fica atrás do Rase, onde uma casa também pegou fogo da Dona Sônia. Então é mais uma casa que pegou fogo. São comunidades que estão ali esquecidos, né? Ontem mesmo moradores falaram para mim, locadora, ninguém lembra de nós aqui, sabe? O governo, a prefeitura municipal esqueceu, eles não dão uma luz pra gente, não tem uma reunião, não falam nada, não comentam nada. Então, quer dizer, estão totalmente esquecido esse povo. Então precisa, né, espero agora que essa Secretaria de Habitação, que essa população seja lembrada, sente na mesa, se discutida e falem a verdade. Porque o que mais mata nesse governo, ô Godinho, é as mentiras. É falar, ó, daqui 6 meses está regularizado, ó, daqui 6 meses está certo, daqui 3 meses, ó, vota esse projeto aqui que vai resolver. E aí a gente acredita, a população acredita, e foi só mentira. Né? Você vê, desde 2022 que a gente vem brigando aí pela situação, não só do piquete, mas de outras comunidades, e até agora nada tem sido feito. Muito bem. Um outro assunto que o senhor tratou também é a questão dos poços, né? O empréstimo de 40 milhões de reais para perfuração de poços aqui na cidade e também a possível venda do DAI, né, vereador? O senhor, inclusive, falou que vai atrás de assinatura para evitar esse tipo de situação. Qual o seu olhar com relação à questão da água aqui em Bauru? Então, lembrando que a gente já votou contra, a gente foi contra a concessão de esgoto, atropelaram tudo, foi votado e está aí parado o edital. Então a população tem que entender isso. Às vezes, lá, ó, fez tudo errado, tudo atropelado, está parado, tratamento de esgoto continua parado na cidade de Bauru. Aí agora teve um pedido de empréstimo de 40 milhões para perfuração de poços. Esse vereador, eu fiz pergunta simples, né? Se já tem estudo, né? E até agora as respostas não chegaram. A gente está esperando um executivo. Só que aí nesse meio tempo surge essa conversa onde o governador veio até Lençóis, se eu não me engano, e falou do Universaliza, né? De ter a venda do DAI. Então surgiu, vai vender a água agora. Mas espera aí, se estão nesse planejamento de vender o DAI, de vender agora por inteiro, para que é o empréstimo dos 40 milhões? Então fica um ponto de interrogação. Quem vai pagar os 40 milhões? Então essa é a pergunta agora que fica. Quem vai pagar os 40 milhões? E aí o que acontece? Aí, então, não vai vender o DAI, quem vai perfurar os poços realmente. Então, né, a gente, na fala, imaginando se dá para fazer algum documento dessa forma, então, vereadores que são contra a venda do DAI, se realmente é o DAI, né, que vai perfurar esses poços, então um documento que seja ali que esses 40 milhões seja então, realmente, a perfuração desses poços seja realizada pelo DAI. Se algo desse sentido, né? Ainda não tem nenhum documento elaborado, a gente está pensando como poderia fazer isso, mas deixei ali uma pergunta para os próprios vereadores, e aí? Então, peraí, gente, já que a gente vai endividar, 40 milhões,
Então vamos aí, vocês concordam então que é o DAI que tem que fazer esses poços? Vai perfurar? Porque não adianta a gente fazer um financiamento de 40 milhões aí que quem vai pagar é o povo, né? É o povo que vai pagar esses 40 milhões. E aí daqui 6 meses vende o DAI. E lembrando, para deixar bem claro, que tinha dinheiro em caixa na gestão passada para ter perfurado esses poços. E não fizeram isso. Preferiram gastar com asfalto, para dar um exemplo. Então, quer dizer, agora querem fazer empréstimo, mas tinham dinheiro em caixa. Então, tem que deixar claro isso para a população também, para entender que gastou o dinheiro errado. Então, quer dizer, tinha outras prioridades. Qual que foi a prioridade do governo? O tal do recap. Então, preferiram gastar o dinheiro com recap. Se tivesse, desde o começo do governo, investido na questão da água, você pode ter certeza que Bauru já não estaria mais sofrendo com a falta d'água. Perfeito, vereador. Para a gente finalizar, uma outra área que o senhor sempre também atua é a questão da saúde, né? E nós temos a situação dos pediatras na UPA da Bela Vista e do Geisel, são 2 pediatras em cada unidade. E agora, com a volta às aulas, a população tem reclamado de que está perto de vencer o contrato desses profissionais. É isso mesmo? O senhor está acompanhando? O que fazer para solucionar essa situação, vereador? Falando assim de saúde, é bom, gosto sempre de deixar registrado que fez 3 anos agora que também foi criada aquela lei do tempo de espera, que foi aprovada por todos os vereadores e até agora a prefeitura não está cumprindo. Então deixar isso registrado, mais uma vez, sempre que eu posso, deixo essa oportunidade, porque fica registrado, fica marcado para depois não falar, tá vendo, a prefeitura, a locadora está pegando no pé. Não, é porque eles não fazem o que tem que ser feito. E questão dos pediatras, foi uma cobrança que a gente fez, sempre cobrando, né, nas UPAs o tempo de espera, tentando entender por que demora tanto para ser atendido, né? E a gente visitando as UPAs semanalmente, na UPA do Bela Vista, por exemplo, nós estávamos naquela, o que acontece? Tinha ali 30, 40 crianças para ser atendido. E aí a gente foi ver, tinha 2 pediatras atendendo. Então quer dizer, você imagina, 30, 40 crianças para ser atendido com 2 pediatras, o tempo de espera é 5, 6 horas e não tem como diminuir esse tempo. Então ali a gente fez um vídeo, cobramos mais pediatra e naquela ocasião foi contratado mais pediatra. Então quer dizer, melhorou muito o atendimento. Então, em questão da pediatria, né? O adulto ainda não colocaram, mas já melhorou. Então aquelas crianças já não ficam ali sofrendo nas filas, a mãe, o pai. Então melhorou bastante, porque muitas das vezes vai a criança e às vezes a mãe não tem outros filhos, ou o pai não tem com quem deixar. Então quer dizer, isso não vai só aquela criança às vezes que está doente, então já vai o irmãozinho. E aí é capaz de às vezes de ir na unidade ficar doente também, porque está ali com várias crianças, né? Então o que acontece? Melhorou o atendimento, o tempo de espera, vamos dizer assim. Só que acontece, era um contrato emergencial até onde a gente ficou sabendo de 3 meses, então vai vencer agora. Então, qual que já é a preocupação conversando com os profissionais da unidade? Ó, vai vencer. E agora volta às aulas. A gente sabe que voltou às aulas agora nessa semana. Então, o que acontece? É onde as criancinhas ficam mais doentinhas. Então, o que acontece? Volta a precisar do atendimento de urgência, né? As crianças ficam gripadas, virose. E então, você imagina, aí agora é a hora que vai aumentar o número de demanda, né? Porque já tem essa relação de quando volta às aulas, as crianças se encontram. E aí vai acabar esse emergencial com os pediatras. Então a gente já vem avisando, já alertamos na tribuna, falei para o secretário, não deixe isso acontecer. Já renova, já viu o que vai fazer para isso não acontecer. Porque tá indo, né? Eu vejo, acompanho, diminuiu um pouco das reclamações das mães. E vai voltar, né? Então, por isso que eu sempre falo, Godinho, tem várias soluções para a saúde. Tem várias para melhorar o atendimento, nas UPA, nas UBS, nos atendimentos, só que precisa querer fazer. E a maior prova foi isso daí, que foi dito e feito. Gravamos o vídeo criticando, porque aquele dia o tempo de espera estava demais, e no outro dia colocaram o pediatra. Então dá para fazer. Dá para fazer tanto na UPA do Bela Vista, UPA do Geisel, UPA do Meridota, UPA do Ipiranga, pronto-socorro. Dá para resolver essas questões. E só para finalizar, a gente está falando das UPAs, é a mesma coisa de vaga de internação. O tanto de pessoas que perdem a vida aguardando um leito. Por que o município não vai lá e compra esse leito? Não custeia esse leito no hospital privado? Tem uma pessoa lá aguardando um leito de UTI, vai lá e compra. Sabe? Pega um leito, você vai esperar a pessoa perder a vida, entendeu? Então é outra coisa que tem solução. Mas o que precisa querer? Fazer. Na hora que colocar na cabeça, eu preciso melhorar essa questão da saúde, melhora. Mas é porque, infelizmente, o governo tem outras prioridades.
Tá certo, vereador. Quero agradecer demais sua presença com a gente aqui, dividir um pouquinho o seu trabalho, fazer essa prestação de contas com a população aqui de Bauru. Muito obrigado. Odinho, eu que agradeço, quero agradecer a TV Câmara, né, por esse trabalho que vem fazendo, de dar esse espaço para os vereadores mostrar o trabalho, e o que eu sempre falo, né, é uma forma de a gente conseguir alcançar mais pessoas e reconhecer o nosso trabalho. Então, sempre quando tem a oportunidade, eu agradeço sempre a imprensa, nesse caso aqui a TV Câmara, porque esse é o segredo. Né? Tá aí, tanto que fui o 4º vereador mais votado por trabalhar, mas eu não posso esquecer que teve a ajuda da imprensa, no caso também da TV Câmara, de mostrar o nosso trabalho. Então eu agradeço, sempre que a gente precisa a gente vai para a rua, você já me acompanhou também nas visitas nos bairros, e isso faz a diferença na vida das pessoas. Bastante. Tá bom? Então que Deus abençoe e abençoe aí a TV Câmara sempre e a todos aí que estão nos assistindo. Muito obrigado ao vereador Locadora e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.